Léo José, do Coluna do Fla. A janela de transferência já está aberta, a gente conversou um pouquinho com o Boto falou sobre o Thiago Almada. E eu queria saber da sua opinião, a sua visão sobre o jogador, porque para o Flamengo chegar na negociação, obviamente já teve seu crivo pelo meio argentino. Primeiro, boa noite. Prazer revê-los depois da paragem. Em relação ao mercado de transferências, você falou com o Boto, falou com a pessoa indicada. Eu não vou falar sobre os jogadores que não são os nossos. Os nossos são aqueles que vestem na atualidade a camisola do Flamengo. Por isso, não é a minha forma de estar de falar de outros jogadores que não sejam os nossos. Boa noite, Leonardo Jardim, Rafael Valente da ESPN, a gente está ao vivo. Duas perguntas para te fazer. Primeiro, como que você avalia o retorno do Arrascaeta hoje, depois de praticamente 3 meses? E também se já tem alguma informação sobre o Plata, né? Que ele saiu muito cedo ali no comecinho do jogo, acho que aos 32 minutos do primeiro tempo, aparentemente sentindo o joelho direito. Obrigado. Bem, em relação ao Arrasca, o nosso objetivo era trazê-lo e na possibilidade de colocá-lo a jogar para ir ganhando ritmo nos jogos, porque não é fácil, depois da paragem de 3 meses, não é fácil voltar ao ritmo. Ele precisa de jogar, mas precisa de jogar bem, e nós aproveitamos, principalmente naquela fase, já estava o resultado mais ou menos feito, para que ele tenha alguns minutos de jogo, para ele ir aumentando as suas capacidades individuais. Em relação ao Plata, pronto, eu tenho um pequeno problema ali já no joelho, penso que não é nada grave, já chegou da seleção com essa situação, mas nós hoje arriscámos ele jogar de início porque achávamos que não era uma situação muito grave, mas estava a incomodá-lo bastante e por isso substituímos. Sabendo que isto era um jogo importante, nosso historial nos jogos depois das paragens era um historial extremamente negativo e nós não quisemos arriscar a pôr em causa o resultado porque era importante para nós sairmos daqui com a vitória. Jardim, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Gabriel Orfão, canal Paparadas Rubro-Negro. Jardim, queria te perguntar sobre o Lohan, jogador que marcou um gol hoje, veio de uma boa intertemporada, esteve emprestado no primeiro semestre lá para o clube italiano. Como é que você avalia esse retorno do Lohan ao Flamengo e se você está conseguindo esse objetivo de recuperar um jogador que é muito talentoso, mas que antes do seu empréstimo talvez não estava rendendo quanto se esperava? Obrigado. O Lohan é um menino que tem qualidade técnica, mas em termos do jogo, da percepção do jogo, ele tem coisas a evoluir bastante e nós temos trabalhado muito sobre isso. Eu hoje estou muito satisfeito com ele, não somente pelo gol, mas principalmente pela parte defensiva, que é uma coisa que ele tem alguma dificuldade, e ele hoje, depois da perda de bola, tentou recuperar, tentou se posicionar em termos defensivos em relação à estratégia da equipa, e acho que foi um bom passo, porque eu já disse a ele só pode jogar no Flamengo quando perceber o jogo e quando perceber qual é a tarefa dele dentro da estrutura da equipa. Por isso que dei-lhe os parabéns no fim, não só pelo gol, porque ele tem feito golos e já tinha feito na intertemporada, mas principalmente pelo comportamento dentro da estrutura da equipe. Jardim, muito boa noite. Canal do Mauro Santana. Queria que você fizesse uma avaliação da volta do Arrascaeta, o jogador quase 3 meses parado, né? Como é que você avaliou essa volta do jogador que entrou no segundo tempo, até pela sua importância para a equipe, um jogador que foi fundamental no ano passado e que este ano, antes da sua lesão, de quebrar a clavícula, ele já vinha sendo também importante para você? Claro, vou ser repetitivo em relação à questão. O Arrasca, como toda a gente sabe, é um jogador importante para nós, é um jogador que necessita ter ritmo de jogo, porque é um jogador que evolui e todos os anos tem sido mais ou menos
unânimes, porque aqui ele tem sempre uma evolução ao longo da época. Esta paragem acho que foi péssima, porque ele já vinha num crescente grande, principalmente no último mês antes de partir a clavícula. E agora o nosso objetivo é trabalhá-lo e dar, dentro do possível, algum tempo de jogo sem prejudicar a estrutura da equipa, não é? Porque a estrutura da equipa nunca pode ser prejudicada, para que ele ganhe aquela forma, para ele a médio prazo nos ajudar em todas as suas capacidades, que isso é que é fundamental. Oi, Leonardo, tudo bem? Marcelo Marinho da Litoral News. Como ainda não houve, me permita te perguntar uma análise geral sobre o jogo, se o time já está apresentando o nível que você acredita ser o ideal para a sequência da temporada. Só mais uma questão, porque a gente abre as redes sociais, a pergunta que é feita é: por que o Pedro não foi para a Copa? Por que o Pedro não foi convocado? Eu sei que já foi, mas você, como treinador dele, entende por que ele não foi para a Copa? Obrigado. Em relação à análise do jogo, acho que foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte. Sofrimos poucos, criamos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte, acabamos de fazer o terceiro gol, que acabou por matar o jogo. E depois, com as substituições, conseguimos gerir o jogo sem grande fadiga, não é? Porque esta semana temos 3 jogos e acho que acabamos por ganhar bem. Um Chapecoense que teve muitas dificuldades contra nós ao contrariar o jogo do Flamengo. Em relação a essa questão, eu estava a ser deselegante se responsabilizasse-me por, ou se desse uma opinião sobre o convocatório do Pedro para a seleção que já passou. Essa responsabilidade será sempre de quem tomou as decisões. Isso no futuro eu acredito que vai haver muito mais convocatórias com o Ancelotti. Ele perceber que o Pedro é uma necessidade para a seleção, com certeza que ele vai levá-lo. Jardim, aqui à tua esquerda, canal Gustavo Henrique dando choque. O Flamengo consegue uma vitória importante. Como é que você está projetando para o futuro? É jogo a jogo? Ou tem uma projeção a cada tantas partidas? Como é que você imagina isso? Já que você já pode dizer que é um cara experiente de Campeonato Brasileiro, já disputou pelo Cruzeiro, sabe como é que é essa história de pontos corridos? Não, em relação à experiência, a minha calvície já me diz isso, que há alguns anos no futebol e já perdi muito do meu cabelo, por isso é um pouco de experiência, muitos jogos, não é? E permite-me fazer uma análise muito fria, que é o futebol joga-se jogo a jogo. Não vale a pena estarmos a fazer grande futurologia para daqui a algum tempo. O futebol é o próximo jogo com o São Paulo, porque o resultado é importante e nós queremos continuar a ganhar, porque estamos numa disputa com bons adversários também, que também têm o mesmo objetivo do que nós. Jardim, boa noite. Lá da Alfovo da Flamengo TV. Hoje todos os 5 jogadores que estavam voltando da Copa foram ao campo. Você conseguiu dar rodagem e oportunidade a todos eles. Como foi a inserção desses jogadores dentro do seu plano para essa partida? E se você viu evolução tática em relação à intertemporada? Eu acho que eu aproveitei, a ideia foi aproveitar, depois do jogo estar resolvido, gerir um pouco aqueles que estão com menos jogo, não é? O Alex foi para a Copa e jogou pouco, não é? Já sabia que o Pereira ia ter dificuldades de acabar o jogo. O Danilo também voltar um pouco a jogar e colocar jogadores com alguma competitividade, porque vamos precisar de toda a gente. Essa foi a ideia. Porque possivelmente se toda a gente estivesse bem, já em condições, as substituições podiam ser diferentes, não é? Era um jogador que, por exemplo, o Wallace era um jogador que eu queria meter hoje, mas devido ao Pereira já estar em dificuldades e não quis arriscar uma lesão, e por isso acabei por meter o Danilo. Mas com certeza que existirá novas possibilidades na frente, e é isso que nós pretendemos, termos toda a gente disponível, toda a gente preparada. E para ter toda a gente preparada não é só os treinos, mas temos que dar algum ritmo
àqueles que não fizeram a interseção. Por exemplo, temos os jogadores como o Zé Veiter, o João Veiter, temos como o Wallace, temos esses jogadores que têm algum ritmo porque jogaram a interseção, fizeram alguns jogos, por isso tivemos aqui para equilibrar com os jogadores que vieram da seleção, que esses é que estão em pior situação.